Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Privilégio nosso poder estarmos aqui mais um dia do Senhor, celebrando o nome daquele que nos salvou das trevas, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesses cultos da tarde e noite, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus. Eu convido então os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Olhando os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, nós temos um desafio de pelo menos até daqui Lia completar 10 anos, nós terminarmos a exposição do Evangelho de Mateus. Ela fez um ano, agora no dia 6 de fevereiro. Eu creio que quando ela estiver completando 10 anos, nós estaremos chegando ao fim aqui da exposição do Evangelho de Mateus. Mas é um desafio, irmãos. Estamos prestes a entrar, capítulo 5 já entra no Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças e por aí vai, e são textos profundos, né, que dizem respeito à nossa vida, à nossa caminhada como igreja, como toda a Escritura diz, mas que certamente demoraremos aí um bom tempo estudando o Sermão do Monte. Mas, até lá, Mateus 4, de 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo lhe levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, abrimos a Tua palavra, cremos que ela é palavra do Senhor, é inspirada pelo Senhor, portanto, ela é autoridade sobre a nossa vida. Cremos no Teu Espírito, o Espírito que é o Espírito da verdade. Cremos que Ele é poderoso para conduzir a palavra da verdade ao nosso coração, iluminando os nossos olhos, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para que compreendamos qual é a vontade do Senhor. Por isso, Pai, nos colocamos aqui inteiramente ao Teu dispor. Que o Senhor nos fale, nos edifique, nos exorte, nos console. Senhor, que o Senhor nos discipline por meio da Tua palavra, se precisarmos da disciplina do Senhor nessa noite. Mas que saiamos daqui com uma convicção de que, de fato, por meio da Escritura inspirada pelo Senhor, ouvimos a Tua voz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais desafiam o nosso coração diz respeito à nossa identidade. Muitas vezes nós não sabemos quem somos, e essa não é uma realidade tão distante de nós. Lembro-me que há alguns anos atrás eu tinha uma amiga, e essa amiga era dessas moças toda arrumadinha. Ela não andava com o cabelo desordenado, as suas roupas, é aquele tipo de moça que todo mundo chama de cocotinha, né? E em um determinado momento, essa moça chega, na época na igreja que nós fazemos parte, com um bermudão, com um chinelo havaiana, uma camisa toda florida, o cabelo todo despenteado, e aquilo ali chamou a atenção, né? Porque eu conhecia bem quem era a peça, e aí me aproximei dela e disse assim: você vem direto da praia, depois do surf, para aqui, para a igreja, e eu sabia que ela nem surfava. E ela disse assim: pastor, eu preciso lhe dizer uma coisa, eu estou paquerando com um rapaz que é dos surfistas de Cristo. E aí agora, para eu entrar na turma, eu tenho que me vestir como a turma se veste.
Irmãos, isso pode parecer algo bobo assim, e aparentemente é. Não é? A gente olha e diz assim, poxa, ela estava lá tentando fisgar o peixe dela, o peixe não, o surfista dela. Né? Mas o fato é que muitas vezes essas crises demonstram, trazem à luz a crise do nosso coração, que é uma crise de identidade. Muitas vezes nós nos pareceremos com determinados grupos porque queremos ser inseridos, queremos ser abraçados por esses grupos. Nós curtiremos, comentaremos e, de alguma maneira, postaremos algo que remeta a determinados grupos, porque, afinal de contas, eu quero fazer parte. É interessante, irmãos, porque quando Deus criou o homem, Deus definiu muito bem a identidade desse homem. Deus o criou à sua imagem, de acordo com quem o próprio Deus era. Não que o homem fosse Deus, mas foi comunicado ao homem uma série de atributos de Deus. Aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis de Deus. Como, por exemplo, a criatividade, como, por exemplo, o senso de justiça e tantos outros aspectos. Isso foi repassado para o homem, e é por isso que o homem ele é criativo, o homem sabe julgar as coisas. Só que o padrão que identificava o homem era o próprio Deus. Quando o homem estava olhando para Deus, o homem sabia quem ele era. A partir do momento que o homem tira os olhos de Deus e passa a olhar para ele mesmo, ele perdeu o referencial que o identifica. Quando o homem, então, salvo em Cristo, esse referencial é reposicionado. Nós somos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, e a partir disso aí, ele se torna o nosso referencial. Veja o que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 28, quando ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E o alvo final é para que eles sejam conformados à imagem do seu Filho, para que ele venha a ser o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o alvo final da redenção é nos tornar pequenos cristos, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus e não com nós mesmos. Nós vimos aqui na afirmação de João Batista que é importante que ele cresça e que eu diminua. E nesse sentido, irmãos, é exatamente onde reside a nossa identificação com Cristo, que ele cresça em nós. E como é que se dá esse crescimento? Esse crescimento ele se dá por meio da palavra de Deus. É Deus afirmando ao nosso coração quem ele é, quem nós somos, a sua vontade para a nossa vida, e tudo isso está contido nas Sagradas Escrituras. Nós não receberemos um download espiritual subindo numa montanha, nós não, por meio do misticismo, nos tornaremos mais parecidos com o Senhor, não é porque eu quero e determino um tipo de Deus ou uma caricatura daquilo que eu acho que é Deus, que eu me tornarei mais parecido com o Senhor, mas é por meio da Escritura Sagrada. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma coisa onde você está inflado com algo sobrenatural, mas você está cheio da palavra de Deus. É exatamente ela que o Espírito Santo usa para nos conformar à imagem de Cristo, para nos apresentar a vontade de Deus e trazer segurança ao nosso coração, mesmo em meio às piores crises. E por que é que eu estou falando tudo isso? Nós vimos no sermão passado, aqui no Evangelho de Mateus, pregado pelo pastor Ezequiel, que Jesus ele foi batizado. Jesus precisava ser batizado. De fato, irmãos, Jesus não tinha pecado, e aquele batismo de João era um batismo que chamava os homens ao arrependimento. E Jesus é batizado por João, e fica claro ali para que se fosse cumprida toda a justiça de Deus. Jesus é batizado por João porque era necessário que em tudo ele se identificasse com o ser humano. Ele estava indo para a cruz pelo ser humano, para salvar o povo eleito de Deus, e nesse sentido, irmãos, a identificação deveria acontecer das formas mais profundas. Quando Jesus foi batizado então por João, ele ouviu uma voz do céu, as pessoas que estavam ali ouviram aquela voz, e o Espírito veio descendo como uma pomba sobre ele. A voz que ele ouviu foi: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Ele é o filho amado de Deus. Não há ninguém nessa terra que o Senhor ame mais do que o seu filho. Não há ninguém nesse mundo, nem você, nem a mim, nem a pessoa mais piedosa que alcance o favor de Deus, o amor, a atenção de Deus, do que o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é Deus de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai, gerado ou vive com o Pai eternamente.
Mas naquele momento, o Senhor, o Deus Pai, ele afirma a identidade do seu filho. Ele diz que ele é o seu filho amado e que nele está todo o prazer do Pai. O texto que nós seguimos, irmãos, ele traz uma ação imediata ao que aconteceu logo após Cristo ter ouvido essa voz vinda dos céus. Mateus não deixa dúvidas de que isso aconteceu imediatamente ao batismo de Jesus. Ele começa o capítulo 4 dizendo, a seguir. Essa é a ponte de transição. É exatamente esse o momento, após o seu batismo, de forma sequencial, direta. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, de repente, surgem algumas questões na nossa mente. Poderia Jesus sofrer algum tipo de tentação, sendo ele Deus? E mais, poderia Jesus cair em tentação, sendo ele Deus? E aqui, mais uma vez, nós precisamos compreender toda a estrutura que está montada aqui. Porque, irmãos, não é diferente dos versículos anteriores, do final do capítulo 3. Se Jesus precisava se identificar conosco profundamente, sendo batizado, em meio às tentações, ele também precisava se identificar conosco. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2 e depois no capítulo 4. Hebreus, capítulo 2 primeiro, e depois nós vamos ao capítulo 4. Capítulo 2, versículo 17 e o versículo 18, e depois o capítulo 4, a partir do versículo 14. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 17 e o versículo 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 4, a partir do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que Jesus teve que passar por essa tentação, ou por esse momento de deserto? Porque, irmãos, convinha que ele se identificasse conosco em todas as coisas, para que nos momentos de tentação nós soubéssemos e pudéssemos recorrer a um sumo sacerdote que de fato se identifica conosco. Aqui lembre da figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Existiam os pecados da nação, mas existiam também os pecados pessoais. E eu era chamado a levar um cordeiro, ou uma ovelha, ou mesmo a uma pombinha, dependendo do meu pecado, do tipo, do tamanho, nesse sentido, do pecado da ofensa. E aquele animal era oferecido em propiciação pelo meu pecado. Era como se fosse uma substituição, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então era o sangue daquele animal que propiciava o perdão dos meus pecados. E nesse sentido, irmãos, o sumo sacerdote ali, ele olhava para você, ele tinha um nível de compreensão e tinha um nível de identificação com o que você estava passando. Mas muitas vezes ele não chegou a vivenciar aquilo. Ele não sabia aquele tipo de crise de maneira profunda. A depressão é um mal nos nossos dias. E muitas vezes as pessoas que passam por depressão, ou que têm crises graves de ansiedade, ou até mesmo de pânico, elas chegam no gabinete pastoral e começam a falar sobre os seus sentimentos. Elas começam a falar sobre o desarranjo mental que elas vivem naqueles processos. Muitas vezes o sono não vem, não existe uma conexão direta entre aquilo que eu creio e aquilo que eu estou vivendo. Eu sei que Deus é bom, mas como é que eu não experimento a bondade de Deus nesse momento? Eu sei que Deus é fiel, mas porque Deus não permite ou não quer, em meio à sua fidelidade, que eu mude de situação ou que tudo isso vá para longe de mim? Por que essas coisas acontecem? Irmãos, há uma questão lógica na mente, há um encaixe lógico ali, mas há uma desconexão com o que de fato nós sentimos nesses momentos.
E por mais que você tente chegar para pessoas e dizer assim, olha, mas você precisa crer que Deus é bom, mas olha, Deus é fiel, a pessoa vai dizer, eu sei, mas isso não muda a situação que eu estou vivendo. O sono não vem quando eu escuto essas coisas. O pânico não passa, mesmo eu sabendo de tudo isso, as situações não mudam. E nós chegamos então num limite, como conselheiros. Eu posso vir até aqui, mas eu não tenho como mudar essa situação. E nos percebemos completamente de mãos atadas. Porque o que mais a gente pode falar? O que mais a gente pode orar, colocar diante de Deus? A pessoa muitas vezes sabe de tudo aquilo, mas há um desencaixe com as coisas que se processam no coração. Irmãos, o sumo sacerdote, ele sabia até um determinado ponto. Ele se identificava até um determinado ponto, e ele parava ali. Chegava um determinado momento que ele dizia assim, olha, eu já ofereci o animal por seu pecado. Você já foi perdoado pelo Senhor, e muitas vezes talvez ali a pessoa dissesse, mas eu não me percebo como perdoado. Eu quero alguém que me compreenda, que entenda o que eu fiz. E ele dizia assim, o animal já foi morto, já foi oferecido, próximo, por favor. Irmão, Jesus não é como esse sumo sacerdote do Antigo Testamento. Todas as tentações que o Senhor Jesus passou, fez com que ele pudesse, irmãos, saber de forma profunda e íntima o que se passa no nosso coração. Nenhum conselheiro bíblico, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, ele vai poder penetrar nas profundezas do nosso coração, como o Senhor Jesus consegue penetrar. Davi, quando escreve o Salmo 139, Davi deixa claro isso para nós. Ele diz que o Senhor sonda e conhece o coração. Ele consegue vasculhar, irmãos, os porões mais sombrios, mais profundos do nosso coração. Ele nos conhece plenamente. E essa é a razão da identificação de Cristo na tentação, para que Ele pudesse nos socorrer, irmãos. O trono da graça está aberto e nós temos livre acesso ao socorro do Senhor, porque Ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele conhece profundamente as nossas dores. Ele sabe aquilo que de alguma forma tenta o nosso coração, as rotas paralelas, aquilo que não é caminho de Deus e que muitas vezes se apresenta para nós como sendo uma rota de escape. O Senhor Jesus sabe. E mais, Ele venceu as tentações. Ele concluiu de forma perfeita a tarefa. E não só pode se identificar, como nos salvar em meio às tentações. Depois de todos esses dias, jejuando, 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. E é completamente compreensível isso, porque Jesus é o Deus que se fez carne. Então, as mesmas necessidades que nós temos faziam parte também da natureza humana de Cristo. Jesus, ele passava e sentia e vivia da mesma forma como nós vivemos, irmãos. A sua natureza humana precisava de água em dias quentes como os que estamos enfrentando hoje. Ele precisava de banho também, assim como ele também tinha fome. E depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome. E é exatamente nesse momento que nós temos aqui a figura do tentador. E não há como lembrar aqui, quando nós olhamos esse texto, da mesma figura do tentador lá em Gênesis capítulo 3. Não há como nós não fazermos o paralelo, mas há uma diferença gritante entre as duas realidades. Na primeira realidade, o homem e a sua mulher estavam no jardim. Eles tinham abundância de tudo. Deus olhou para o homem e sua mulher e disse assim, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, menos de uma. Nós temos Jesus aqui não num jardim cercado por árvores frutíferas. Nós temos Jesus aqui não com rios de água cristalina correndo, que ele pudesse ali saciar a sua sede. Nós temos o Senhor Jesus aqui no meio de um deserto. Calor extremo de manhã e frio à noite. Nós temos um Jesus aqui, irmãos, não podendo desfrutar de todas as árvores do jardim, mas completamente privado de toda a árvore do jardim.
Nós não temos Jesus aqui em um ambiente hospitaleiro, num ambiente bom de se estar, mas num ambiente inóspito, num ambiente difícil de se estar. É exatamente nesse ambiente, e é esse paralelo que não corresponde em termos materiais e existenciais à primeira tentação, mas que nos remete à primeira tentação. Porque tendo tudo o que teve, o homem e a sua mulher, eles desobedeceram a Deus. Jesus teve fome, mas ele não era conduzido pelos seus sentidos. Jesus teve fome, mas a sua consciência não foi mudada da realidade que Deus propôs para ele, daquilo que Deus falou: você é meu filho amado. Meus irmãos, quando a mulher olhou para aquela árvore, após ouvir as artimanhas mentirosas do diabo, ela viu aquela árvore de maneira diferente. O seu senso de realidade foi mudado porque a verdade foi subtraída no seu coração e uma mentira foi plantada. E agora, as lentes que levaram a mulher a identificar aquela árvore eram lentes completamente corrompidas pelo pecado. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Jesus teve fome, mas a verdade no seu coração não foi mudada. E ao perceber isso, irmãos, o diabo vai atacar duas coisas: a identidade de Cristo e a verdade do que Deus disse, e a palavra de Deus. Perceba comigo, então, a primeira tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, Deus falou para Jesus: tu és o meu filho amado. Essa é a palavra de Deus. E o diabo vai exatamente naquilo que Deus falou, assim como lá em Gênesis capítulo 3. Não foi assim que Deus disse. Não é bem assim a história. Porque Deus sabe, ou seja, Deus talvez seja um orgulhoso, um arrogante, que só quer a glória para Ele. Ele sabe que se você comer, você será como Ele. Ele lança, irmãos, dúvidas sobre o caráter de Deus e sobre a palavra de Deus. E aqui ele olha para Jesus e faz a mesma coisa. Se tu és, ou seja, é certo mesmo que você é? Será que Deus estava falando aquilo ali? Era verdade mesmo quando Deus afirmou isso? Se tu és, então, se tu és filho de Deus, se tu és tão amado por Deus, se tu és a menina dos olhos de Deus, se tu és a pessoa principal para Deus, se tu és isso que Deus falou, transforma essas pedras em pães. Porque se de fato tu és aquilo que Deus falou, tu tens poder. E se tu tens poder, tu podes mudar essa realidade e saciar aquilo que está te corroendo por dentro. Usa o poder que você tem para satisfazer o teu coração, a tua fome, as tuas necessidades. Se tu és, faz isso. Veja, irmãos, como a tentação se apresenta para Jesus. Ela lança dúvida em quem é Deus, na palavra de Deus, e, consequentemente, induz Jesus a, duvidando de Deus, usar do poder que ele tem para uma satisfação pessoal. Se sirva com o que Deus está lhe dando. E esse é um risco, irmãos. Porque essa perspectiva de serviço, de usar aquele poder que Deus deu a ele para um benefício próprio, não faz parte da missão e da natureza de Cristo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, mais à frente, ele vai dizer: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, em momento nenhum nas Escrituras, nós encontraremos Jesus tentando, de alguma maneira, usar o poder que ele tem para benefício próprio. Inclusive, irmãos, naquele momento onde nós vemos ali, prévia da crucificação de Cristo, quando Pedro ele saca uma espada e tenta ali defender o Senhor Jesus, cortando a orelha lá do soldado Malco, Jesus olha para Pedro e repreende Pedro. E ele traz ali um questionamento: você não acha que se eu precisasse de uma defesa, eu não pediria aqui uma legião de anjos?
E eles viriam e me defenderiam. Jesus não usa do seu poder para benefício próprio, irmãos. Em nenhum momento, pelo contrário, nós encontraremos o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que Jesus não teria poder para construir ali uma cama e um travesseiro para ele? Mas ele veio para servir. O ser de Jesus é um ser servidor. A sua liderança, a sua postura é de um servo constantemente. E quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo, nós percebemos ali, irmãos, de forma muito clara, é uma vida de serviço. Veja, na cultura que Paulo escreve aquela carta, o homem mandava e a mulher simplesmente, como um objeto, obedecia. Mas Paulo está dizendo agora, e de uma forma contracultural, mostrando para aqueles irmãos de Éfeso, olha, vocês precisam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela. É um amor que serve. É um amor que se doa. É um amor que faz, não pensando assim em si mesmo, mas pensando no próximo. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Ele serviu, irmãos, e suportou a morte de cruz, e o resultado do seu serviço, Isaías 53 vai nos dizer que Deus ficará satisfeito com o fruto do seu penoso serviço. E aí Deus o exalta sobremaneira, ele dá um nome que está acima de todo nome. Veja, irmão, Jesus não buscou a exaltação dos homens, simplesmente eu vou fazer aqui para que eles olhem para mim e que eu apareça de uma forma humana, como os homens caídos em pecados querem. Onde eles fazem, onde eles servem buscando os aplausos no final. Eu acho que eu já contei a história da irmã do bolo, né? A irmã do bolo, no aniversário da igreja, fez um bolo, né? E ela fez um bolo lá com o desenho da igreja no bolo, e no final o pastor foi agradecer a todo mundo, ao coral, ao grupo de música, a isso, aquilo, outro, ao pastor que veio pregar de fora, tal, esqueceu da irmã do bolo. E aí, quando estava na porta da igreja, a irmã puxou o pastor e disse assim: nunca mais eu faço um bolo enquanto eu viver para essa igreja. Sabe, irmãos, quando a gente serve, a gente não busca os aplausos, os holofotes desse mundo. A gente serve porque o Senhor Jesus veio para servir. E nós aprendemos com Ele o que é serviço. Mas aquele é tentado nisso. Sirva-se a você mesmo. E a resposta do Senhor Jesus, irmãos, tem sua base em Deuteronômio, no capítulo 8. A resposta é: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu preciso relembrar com os irmãos aqui o que é que está acontecendo em Deuteronômio 8, porque Jesus está citando um texto dentro do seu contexto. Jesus não está abrindo aqui uma caixinha de promessas e simplesmente citando um versículo aleatório que lhe veio à mente. Não. Existe um contexto e Jesus está trazendo exatamente aqui o que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 8. Lembre que Deus ali em Deuteronômio capítulo 8 estava dizendo o porquê que o povo dele foi exposto durante 40 anos no deserto. Irmãos, veja, 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias num deserto jejuando. E Jesus traz exatamente o mesmo texto que Deus estava ensinando ali por boca de Moisés ao povo, nas campinas de Moabe, quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus estava dizendo: olha, durante esses 40 anos que vocês peregrinaram no deserto, não se estragou a sandália de vocês, as roupas de vocês não estragaram. Vocês, quando tinham fome, eu alimentei vocês com um pão vindo dos céus que vocês não conheciam. Mas tudo isso, irmãos, Deus fez com um propósito: para saber o que estava no seu coração.
para provar você se vocês obedeceriam ou não os mandamentos e os estatutos do Senhor. É exatamente, irmãos, isso que Jesus responde para o adversário ali. O maná que veio do céu, a afirmação que está em Deuteronômio 8 é: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Irmãos, é exatamente esse o contexto. Jesus estava sendo obediente a Deus. Jesus estava sendo fiel, e nesse momento ele estava sendo provado. A sua fidelidade, irmão, estava sendo provada nesse instante. E ele resiste com a palavra, com um texto dentro do seu contexto. Olhando para os 40 anos de deserto que o povo de Deus passou sendo provado e constantemente reprovado pelo Senhor. Enquanto que ele, naqueles 40 dias, jejuando, no meio de um deserto, estava respondendo com a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É claro, irmãos, que o pão é necessário para a nossa subsistência. Nós precisamos comer. Se você não come, o seu organismo falha e você cai, você morre. Não é que Jesus não esteja dando o valor exato, mas nesse momento de tentação, usar o seu poder, irmãos, para uma satisfação pessoal, tiraria de Jesus a autoridade de ser o nosso fiel sumo sacerdote. Jesus resiste. Irmãos, não é o que encanta os nossos olhos que deve governar o nosso coração. Nós temos como dizer não, porque o Senhor Jesus venceu. Não são as coisas que atraem o nosso coração, não são os nossos sentimentos, não são as nossas carências, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que o mundo afirma para mim que é verdade. Não, irmãos, é o que sai da boca de Deus. É o que procede da palavra de Deus. É isso, irmãos, que alimenta o nosso coração, ou deve alimentar o nosso coração. Mas o diabo, ele é insistente. Alguém uma vez chegou para uma irmã que só falava bem das coisas, né? Essa irmã não criticava ninguém. E aí a pessoa disse assim: já sei, vou perguntar o que é que ela acha do diabo. Porque todo mundo que eu pergunto a ela, ela diz assim: fulano de tal, é isso, isso, isso. E a pessoa cheia de defeitos, a pessoa complicada, e ela sempre tem um elogio a fazer. Vou perguntar a ela o que é que ela acha do diabo. E ela olhou assim e disse assim: persistente aquele garoto. Sutil, insistente. E, na verdade, irmãos, ela não está errada. Porque é isso que o adversário é. Ele nos cerca de todas as formas, com as suas sutilezas. Nós vimos hoje aqui pela manhã, expondo Juízes, aquele texto tão trágico, tão difícil, como as coisas elas acontecem, ou como elas aconteceram, mas elas não começaram assim. As coisas iniciaram com pequenas gotas. Aquilo ali foi desarmando o coração até o povo cometer aquela atrocidade, aquele ato terrível lá em Juízes 19. O diabo insiste. Só que agora ele leva Jesus a Jerusalém, a cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja só. Na primeira tentação, ele não usou está escrito. Jesus respondeu com a palavra. Então ele disse: vamos brincar com a palavra. E aqui, irmãos, o diabo vem e pega o Salmo 91, que eu lembro que em muitas visitas que fizemos no interior, e até mesmo assim em casas de parentes, a gente às vezes encontrava a Bíblia lá aberta, né? Aquelas páginas bem amareladas, bem empoeiradas ali. E onde é que elas estavam abertas? Salmo 91. Abra sua Bíblia lá no Salmo 91. Irmãos, o Salmo 91 é um salmo lindo. E veja só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí, olha agora, irmãos, as promessas. Veja só que coisa linda.
Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguros. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nossa! Então eu não vou ter o pavor noturno. Eu vou deitar e vou dormir. Então a Covid não era para ter matado tanto crente como matou? Ou outras doenças que se alastram pelo país. Irmãos, onde é que estavam os teólogos da prosperidade enquanto a pandemia avançava? Onde é que estavam os mestres das caixinhas de promessa e de texto fora de contexto, quando tanta gente sofre ou sofria e sofre ainda hoje e padece ainda hoje? Segue o Salmo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nossa! Quantos aqui já foram atingidos de alguma maneira? Ou você nunca foi atingido por algo? Você só viu seus inimigos caindo. Aquele que intenta o mal contra mim vai cair. Porque o que a Bíblia diz é que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Eu zombo da cara dos que zombam de mim. Porque quem ri por último ri melhor. Está lá em Heresias 4:22. Irmãos, a gente olha para esse salmo e ele segue. Só que esse salmo, ele não diz respeito a mim e a você. E nós precisamos, irmãos, aprender a olhar a palavra de Deus dentro do seu contexto, porque senão ela vira pretexto para heresias e para compreensões completamente equivocadas. E a gente passa a cobrar de Deus aquilo que Deus não nos prometeu. Jesus olhou para os seus discípulos e a promessa foi: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Se perseguiram a mim, se me chamaram de diabo, o que se dirá de vocês? Irmãos, nós não temos uma promessa de que as coisas caminharão sempre bem. Eu estou aqui sobrevivendo e 1000 estão caindo para cá, 10.000 para cá, não estou nem aí, eu estou firme aqui. Não! Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos o dia escuro da alma, a noite escura da alma, nós enfrentamos, irmãos, perdas, nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos pessoas queridas, muitas vezes somos afligidos por doenças, por enfermidades. Esse salmo diz respeito ao Messias, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que só um habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Só um conhece de fato a face do Pai. Só um, irmãos, é poderoso para revelar o Pai para nós, como sendo imagem perfeita do Deus invisível, e é Cristo. Esse salmo diz respeito a Cristo e não a mim e a você. Logo, irmãos, ele não é uma promessa para mim nem para você. Até porque os salmos não são caixinhas de promessas. O diabo sabe disso e o diabo pega exatamente um salmo que trata sobre a pessoa do Messias. O diabo é expert nesse sentido. Não pense que ele não conhece a palavra. Ele conhece muito mais do que eu ou do que você. E ele sabe muito bem como usá-la de forma equivocada, para confundir o nosso coração e nos fazer, hoje meu filho perguntou isso, mais mal ainda do que aquilo que nós pensamos. Porque a partir do momento em que eu tenho uma compreensão errada das Escrituras, eu passo a cobrar Deus pela compreensão errada, que não foi Deus quem me deu, mas foi eu que tive. Seja por um ensino errado ou por um entendimento errado meu. E aí, quando eu cobro a Deus, expondo diante de Deus, mas tua palavra diz isso, e a situação não muda, eu passo a odiar quem? Deus não é verdadeiro. Deus mentiu. Mas Deus não mente, irmãos. Por que existe tanta gente frustrada fora da igreja? Por que existe tanta gente decepcionada com Deus? Não é com o Deus da Escritura,
mas é com o Deus que foi apresentado para elas, um falso Deus. E aí eu cobrei de Deus, eu decretei, eu determinei, eu ordenei, mas as coisas não aconteceram. Claro, porque o compromisso de Deus é com a verdade da sua palavra e não com as nossas invencionices ou com aquilo que foi passado para nós como sendo verdade e não é. E é exatamente por isso que muitas vezes nós perecemos, irmãos, por não examinarmos as Escrituras. Jesus responde com as Escrituras. Veja, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito. Eles sustentarão você nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. E Jesus vai responder, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso aconteceu, ou essa resposta de Jesus, diz respeito ao texto de Êxodo 17, de 1 a 7. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você quiser anotar, Êxodo 17, de 1 a 7, e depois ele é mencionado em Deuteronômio 6,16. O que é que acontece em Êxodo 17, de 1 a 7? O povo de Deus para numa região chamada de Massá. E ali ele tem sede. E o povo começa a reclamar com Moisés, cadê a água? Trouxesse-nos aqui para morrer de sede, a nossos filhos, os nossos rebanhos, cadê a água? E Moisés faz o quê? Vai orar a Deus. E Deus chega e diz a Moisés, fala à rocha, e brotará a água da rocha. Moisés volta, irmãos, e o povo está lá incrédulo. Está lá insaciável, insatisfeito, o povo está reclamando, Moisés fica irado, ele pega o cajado e pá na rocha. E Paulo vai nos dizer lá na primeira carta aos Coríntios que a rocha era Cristo. E foi exatamente, irmãos, por causa disso que Moisés não entrou na terra prometida. A tentação que acontece ali, ela tem como sua base a incredulidade. Veja, Deus já havia transformado água salgada em água doce. Deus já havia feito tantos milagres, já estava alimentando o povo com maná, e o povo estava reclamando e zombando de Deus, e maldizendo a Deus, e maldizendo a Moisés, reclamando, murmurando o tempo todo, e Deus estava dizendo ao povo, olha, eu vou fazer brotar, cadê a água? Trouxeste-nos aqui para morrer. A incredulidade, irmãos, tomava conta do coração do povo. E veja, nisso que o diabo está fazendo aqui, Jesus interpreta corretamente como sendo incredulidade. Porque, olha, eu não preciso tentar ao Senhor. Eu não preciso subir no pináculo do templo, ou não é porque você me trouxe até aqui, que eu vou fazer um ato aqui de me jogar e de repente sair voando como Superman, ou alguma coisa do tipo. Eu não preciso provar isso para mim nem para ninguém. Eu não preciso fazer uso do poder de Deus para minha satisfação pessoal, para o cumprimento da missão, não dessa forma. Isso seria um ato de incredulidade. Porque Jesus sabe muito bem quem é o Pai, Ele sabe muito bem quem Ele é, Ele sabe a missão que Ele tem. Ele não precisa tentar algum adendo ou de alguma forma uma rota paralela para cumprir a missão de Deus, ou para fazer com que a vontade de Deus seja percebida nele e que as pessoas se prostrem e digam, nossa, esse aí é o Messias de verdade. Jesus não precisa disso. E ele responde exatamente com isso. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, e nesse sentido, muitas vezes nós somos conduzidos à incredulidade. Irmãos, quando desvirtuamos a palavra de Deus, nós estamos sendo incrédulos. Quando não obedecemos à palavra de Deus, nós estamos agindo como incrédulos. E muitas vezes, dentro desses contextos, nós passamos a buscar um caminho paralelo, usando a própria palavra de Deus, para reforçar a nossa incredulidade.
esperando que Deus responda, porque agora eu estou lendo, eu estou fazendo, eu estou vindo aos cultos, eu estou servindo, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Então Deus precisa responder. E nem nos apercebemos, irmãos, que isso são atos de incredulidade. É exatamente o contrário. Jesus responde com as Escrituras. Mas o diabo não se dá por satisfeito. E aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E diz a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa parece ser a tentação mais boba, não é? Primeiro, você tem poder, você é filho de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, então essas pedras até parecem com um pãozinho francês. Transforma isso assim a tua fome. Ah, tá bom, veja, agora vamos usar a palavra. Mas agora o diabo chega e diz assim: se prostra e me adore, eu te darei tudo isso. O diabo não é dono de nada, irmãos. Existem pessoas que dizem assim, né? E usam um texto de forma muito equivocada. Né, que o diabo se apropriou de todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do poder do diabo, ele domina todas as coisas, e nós temos que saquear as coisas que o diabo roubou, isso e aquilo, e trazer para Deus. Irmãos, o que é que pertence ao diabo? Abraham Kuyper, de forma muito sábia, já dizia, né, não existe 1 centímetro sequer de todo o cosmos criado que Deus não olhe e diga, é meu. O que é que pertence ao diabo? Quem é o diabo para contender com Deus, para disputar alguma coisa com Deus? Só que ele é um enganador. E ele agora chega para Jesus e diz assim: se prostre e me adore, eu te darei tudo isso. O que é que está incluído aqui nessa proposta? Primeira coisa que está incluída, irmãos, diz respeito ao culto, à adoração. E essa é uma proposta, irmãos, talvez muito sutil, que a gente nem perceba. O que o diabo está propondo aqui é uma concorrência de adoração. Jesus sabe que toda adoração só é devida ao Senhor. Jesus sabe disso. E nós veremos aqui Jesus citando as Escrituras no que diz respeito a isso. No entanto, irmãos, é muito sutil. As pequenas gotas poluídas que são pingadas num copo de água cristalina, que muitas vezes não alteram a cor, o cheiro ou o sabor da água, mas são poluídas. E são pequenas gotas, irmãos. Nós jamais beberíamos ali, né? Se chegasse para você aqui, peguei esse copo d'água aqui, ali no canal da Avenida Agamenon Magalhães. Toma aqui esse copinho d'água, você jamais beberia. Mas se de repente eu pegasse esse copo e colocasse uma pequena gota que não alterasse o cheiro, a cor da água, nem o gosto da água, e oferecesse a você, você olharia assim e tomaria. E nem saberia o que estaria tomando. E de repente agora eu pingo 2 gotas, 3 gotas. Aí você começa a dizer, poxa, uma águazinha saborizada, legal isso. Tem um pastor que foi pregar na cidade do interior e ele se surpreendeu. Colocaram um copo d'água para ele assim, né, e ele morrendo de sede, um calor. E ele olhou para aquela água assim, aquela água um pouco turva ali, né, ele disse assim, meu Deus, Senhor, tem misericórdia desse povo, olha o tipo de água que eles bebem. E ele ali sedento, tossindo no meio da pregação, não tinha Rejane para ficar olhando e apontando para o copo d'água. E aí ele lá pregando desse jeito. Aí terminou o sermão, está ali passando mal, o clima seco, aquela coisa toda. Aí o irmão presbítero chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor não gosta de água de coco, não? A gente colocou ali com tanto carinho para o senhor um copinho de água de coco, o senhor não gosta, não? Mas sabe, irmãos, muitas vezes não será água de coco. Nem nós beberemos um copo de uma vez tirado do canal da Agamenon. Mas se forem postas poucas gotas, a gente vai se acostumando com aquilo. Tem a história do sapo na panela de pressão, né? Ele começa a gostar da água, vai se aclimatando e é cozinhado vivo. E morre. E muitas vezes isso acontece com a gente. Pequenas gotas.
E nesse contexto de adoração, irmãos, muitas vezes pequenas gotas são acrescentadas. E a gente diz assim, poxa vida, o que é que tem de mais? Vamos colocar isso no culto? Ou então, vamos mudar só isso aqui, porque as pessoas não estão gostando muito disso. Mas o culto diz respeito a quem, irmãos? O culto não diz respeito a mim ou a você. Rapaz, hoje à noite eu não gostei daquela música. Não gostei da pregação. Não gostei lá daquele sujeito lá que me recebeu. Mas diz respeito a quem, irmãos? Essa visão humanizada é uma visão antibíblica. Porque, veja, primeiro, nós somos convocados por Deus para a adoração. Nós somos convocados pela própria palavra de Deus a só adorarmos ao Senhor nosso Deus. Nós somos convocados a adorar a Deus com toda a nossa família. Nós somos convocados a abrir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Nós somos convocados a confessar os nossos pecados diante da santidade de Deus. Somos convocados a consagrar a nossa vida em resposta à palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós passamos a alterar toda essa liturgia e dizer assim, olha, eu preciso acrescentar algo que mexa com os meus sentidos, eu preciso modificar alguma coisa para que se torne mais aprazível. Meus irmãos, é exatamente isso que o diabo propõe, uma falsa adoração. Nós vimos em Juízes, no capítulo 18, uma adoração concorrente que foi feita na tribo de Dan. Deus havia estabelecido Siló como sendo o local, o tabernáculo estava lá, o serviço ao Senhor era em Siló, mas os da tribo de Dan disseram, não, nós temos aqui um sacerdote, nós temos ídolos aqui, nós temos um local aqui, nós pagamos muito bem para você, nos represente aqui diante de Deus. E era uma falsa adoração. Meus irmãos, o risco é sempre a nossa própria vida. Porque se nós não adoramos a Deus, irmãos, apenas de acordo com a Escritura Sagrada, com aquilo que o Senhor mesmo expõe, que é a sua vontade, a forma como Ele quer ser adorado, irmãos, toda a nossa vida, ela será influenciada por aquilo que é falso e não por aquilo que é verdadeiro. E nós nem nos apercebemos disso. A nossa vida, irmãos, parte do culto. A forma como nós adoramos a Deus, a forma como a palavra é exposta a nós, como nós somos expostos à palavra, determinará a maneira como eu me portarei no trânsito, como eu me comportarei no meu trabalho, como eu criarei os meus filhos, como eu conduzirei meu casamento, se eu namoro ou se eu não namoro, se eu faço isso ou se eu não faço isso. Tudo isso, irmãos, parte da Escritura Sagrada. É por isso que é tão sério, irmãos. Lembrem que no período dos juízes começou pela adoração. A adoração foi misturada. Eles começaram a estabelecer dentro daquilo que Deus havia determinado como culto em Israel, o paganismo. E a que ponto eles chegaram? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nós não estamos imunes a isso. Mas há um segundo aspecto aqui. Quando o diabo mostra todos os reinos, a glória, veja, a glória desses reinos. O diabo não foi mostrar os centros urbanos com as pessoas lá se drogando, de repente morando em locais inapropriados. Ele mostrou a glória desses reinos. Ele mostrou aquilo que é mais bonito. Quando você faz uma viagem turística, você não quer saber dos locais estranhos, feios, perigosos, onde você possa perder o seu carro, o seu celular, onde alguma ameaça chegue à sua família. Você não vai. Nós queremos ver os chamados pontos turísticos da cidade. A gente quer ver o que é glorioso, o que é bonito. E foi exatamente isso que o diabo foi mostrar a Jesus. Ele mostrou a Jesus as glórias, ou a glória dos reinos. Aquilo que enche os olhos. E o próprio Senhor Jesus nos ensinará no Sermão do Monte, irmãos, que é um problema aos nossos olhos. E é um problemão grande. Porque se os nossos olhos forem maus, grandes trevas serão. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E o que são olhos bons? São olhos que se satisfazem naquilo que Deus dá,
naquilo que Deus mostra, na realidade definida pela palavra de Deus. São olhos que possuem as lentes corretas para interpretar toda a realidade. E essa interpretação é dada não pelos meus olhos, aquilo que eu vejo, os meus olhos da carne simplesmente, mas por aquilo que a palavra de Deus define como sendo bom, verdadeiro. O diabo mostrou a Jesus. E veja, irmãos, há um terceiro aspecto aqui dentro de mostrar os reinos e a glória deles. Eu vou te dar tudo isso. Qual é a proposta? Por que você vai sofrer? Tem até algumas seitas aí que tem um lema, né? Pare de sofrer. Por que sofrer, Jesus? Por que ir para a cruz? Veja, Jesus, você vai experimentar ali um tipo de separação com o próprio Pai, que te ama tanto. Ele disse que te amava. E ali, naquele momento onde Ele vai fazer você beber todo o cálice da sua ira, você vai clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Por que passar por tudo isso? Existe algo mais simples aqui que pode acontecer. É só você se prostrar. Não é isso que você quer? Gente de toda tribo, povo, língua, nação. Não é isso que você quer? Não é essa ganância do seu coração? Faz o seguinte, Jesus, o caminho mais fácil. Se prostra aqui, me adora, eu vou te dar tudo isso. Irmão, será que não é isso que se apresenta também para a gente? Você só vai negociar um pouquinho assim. Você só vai abrir mão um pouco. Você não pode ser tão justo assim. Onde é o seu pontinho de fraqueza? Gente, vê só, abrir mão um pouquinho disso, não. Não precisa ser o dia todo o dia do Senhor. Pode ser parte do dia. Você vai lá, o que importa é que você bata lá o seu cartão, o presbítero veja você, o pastor veja você, e vai estar tudo bem. Bate lá o seu ponto. Está tudo certo com você. Lembra que tudo tem a ver aqui com adoração, irmãos. Aí Jesus olha para tudo aquilo ali, e Ele sabe muito bem quem Ele é, e sabe muito bem qual é a missão que lhe foi dada. E Ele responde, não mais falando ao diabo, mas agora usando da sua autoridade para ordenar ao diabo. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus cita, irmãos, Deuteronômio 6,13. Mas poderíamos mencionar também aqui Êxodo capítulo 20, os seus primeiros versículos ali no início dos 10 mandamentos. O Senhor, o Deus daquele povo, foi quem os tirou com mão forte da terra do Egito e disse, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, de coisa que há no céu, de coisa na terra, de semelhança de homem, não as adorarás, não te prostrarás diante delas. Meus irmãos, Deus ele não aceita adoração concorrente. Deus não aceita ídolos. Deus não aceita um culto concorrente. Deus ele é exclusivo porque Ele sabe que os ídolos são falsos. Não existem outros deuses, irmãos. Só existe um Deus, é o Deus revelado na sua palavra. Nós lemos aqui no Salmo do início que Deus abomina o paganismo, o culto a imagens. Deus abomina essas coisas. Irmãos, não há o que celebrar, nem se alegrar, quando nós vemos tanta idolatria e tanta coisa antibíblica que nos cerca. Não há como participar e abençoar essas coisas. Não há. Assim o que se entristecer, assim o que lamentar. Porque de alguma forma, irmãos, a mentira e o pecado, eles abraçaram e suprimiram a verdade. Irmãos, só ao Senhor nosso Deus nós somos chamados a adorar. Jesus responde com a Escritura. O texto certo, no contexto certo, ordenando a Satanás que ele se retire. E nesse momento aqui, irmãos, o diabo deixa,
os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus. E servem a Jesus. Veja, irmãos, como Jesus demonstra com isso a sua dependência do Pai. Jesus não está fazendo algo para que de repente o Pai olhe e diga assim, agora eu vou fazer por você porque você está fazendo por mim. É aquele outro texto, né, de Heresias 7,12, faz por ti que eu te ajudarei. Não, Jesus não está fazendo isso. Mas o Pai faz questão de abençoar o seu filho. E os anjos vêm e servem ao Senhor. Meus irmãos, Jesus é poderoso para nos socorrer em meio às tentações que nós passamos. Essas 3 tentações demonstradas aqui no Evangelho de Mateus, assim como também no Evangelho de Lucas, numa outra organização, mas são as mesmas tentações, elas englobam, irmãos, todas as lutas e todas as tentações que nós enfrentamos diariamente. Os desafios por aprovação, as dúvidas quanto à nossa identidade, os desafios por visibilidade, por aplauso, por isso, os nossos medos de repente as coisas não darem certo, o nosso orgulho que muitas vezes não serve o outro, mas que sobrepõe-se sobre o outro como sendo um senhor malvado, os nossos descaminhos no que diz respeito à adoração, ao culto, à vida com o Senhor. Meus irmãos, essas 3 tentações, elas abraçam tudo aquilo que nós experimentamos como tentação todos os nossos dias. E precisa ficar claro diante de nós, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente as lutas que nós enfrentamos e é poderoso para nos socorrer. Nós só não buscaremos o seu socorro se nós não crermos nele de fato. No momento certo, irmãos, os anjos do Senhor nos servirão. Talvez não seja no tempo que a gente quer. Senhor, eu entendi a mensagem. Senhor, eu vou abrir mão das tentações e das perspectivas paralelas. Senhor, eu compreendi qual é a tua vontade para a minha vida. E agora eu quero que os anjos me sirvam. Caiu na tentação, irmão. É obedecer, irmãos. É obedecer, sabendo que no momento certo, no momento em que o Senhor quiser, os anjos se aproximarão de nós e trarão aquilo que é necessário a nós. Até lá, irmãos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive a fome, inclusive a noite escura da alma, inclusive as enfermidades quando vêm, inclusive as portas de emprego quando se fecham, ou mesmo diante de uma grande oportunidade, o Senhor, por meio da sua palavra, sondando o nosso coração, diz assim, não. Em tudo isso, irmãos, somos chamados a nos alegrarmos na vontade do Senhor. E sabe, irmãos, quando estamos satisfeitos em Deus, se as circunstâncias mudarão ou não, pouco importa. Porque já descobrimos o manancial de águas vivas que de fato satisfaz o nosso coração. Porém, o Senhor é tão bom que Ele nos dará muitas vezes, no seu tempo, da sua forma, bem mais do que aquilo que a gente espera que aconteça. Porque Deus, irmãos, Ele é galardoador daqueles que o buscam por fé. E viver uma vida de fé, irmãos, é crendo naquilo que Cristo já fez, de que somos guardados pelo Senhor e que em breve Ele voltará. Nós somos guardados, irmãos, por um Deus que não falha, que cuida de nós, que assim como sabia as necessidades do seu filho ali naquele deserto, sabe cada uma das nossas necessidades antes que a gente peça a Ele. Somos chamados, irmãos, a esperar, a confiar, a depender no Senhor.